chegando na Netflix, filme de espionagem. Mas eu acho que é um filme de espionagem que tem um pano de fundo familiar. A gente tem a Penélope Cruz, a gente tem o Edgar Ramírez, e eu acho que nesse filme, o Wasp me lembra o nome de uma banda da década de 80. Eu vou até colar aqui embaixo o que significava o Wasp, tipo Kiss, significados estranhos das bandas de década de 80. Só que esse filme é da década de 90 e tem um pano de fundo de Cuba, Miami, as pessoas que fugiram de Cuba e querem matar Fidel Castro. Bem louco! Tem um depoimento bem grande de Fidel Castro. A montagem desse filme ficou um pouco complexa, 2 horas e pouco de projeção. Porra! Tudo isso? Fizeram uma primeira montagem, passou em Veneza, não gostaram, fizeram uma outra montagem. Esse filme passou em São Paulo, no Festival de São Paulo. Eu acho que é um filme que a galera vai gostar pelo elenco. Tem o Gael Garcia Bernal, eu gosto bastante desse ator, se bem que eu achei que ele tá meio velho nessa história. E o elenco desse filme é muito bom. Temos o Wagner Moura aparecendo nessa história, se bem que a aparição dele é meio rockstar, meio popstar, e some dessa história com o par romântico dele, que é a Ana de Armas. É o Wasp, rede de espiões, chegando essa semana na Netflix. O Wasp, rede de espiões, conta pano de fundo, década de 90. Nesse filme a gente tem a fundação cubana, os Irmãos ao Resgate. Aviões que ficam indo para Cuba, mesmo com os MiGs passando por eles, se arriscando, essa galera se arrisca para ir para Cuba, para panfletar o povo cubano, para tirar Fidel Castro do poder. Na verdade, a família Castro está no poder até hoje, eles não conseguiram. Então tem essa rede, esse Irmãos ao Resgate, que ajuda a galera a fugir de Cuba também e se mete com droga. Esse filme tem essa questão de droga. Todo esse tempo de projeção de 2 horas de filme, ele tenta explicar esse pano de fundo todo do FBI investigando essa rede, dessa rede Vespa, essa rede Wasp, que é formada em Cuba, que são os espiões lá em Cuba, que vão para Miami para saber quem são essas pessoas que vão tacar bomba nos hotéis, fazer atentado lá em Cuba para poder tirar Fidel Castro do poder. E aí, basicamente, a gente tem os heróis dessa história, que seria o Wagner Moura, o Gael Garcia Bernal e o Edgar Ramírez. Eles são esses pilotos que ficam lá investigando essa outra rede de pilotos também que fazem esses atentados, e essa galera se mete com droga também. Na produção desse filme a gente tem o Rodrigo Teixeira, produtor de A Bruxa e Me Chame Pelo Seu Nome, produtor da A24. Talvez isso seja um dos últimos projetos, porque a A24 tinha encerrado acordo com a Netflix, então talvez um dos últimos projetos. Uma das coisas interessantes da questão cubana, citações de filme. Eu gosto de filme que citam filmes. A gente tem um dos vilões, seria um vilão ali daquela fundação cubana, financia as coisas para os ataques terroristas lá em Cuba, fica lá em Miami. Ele fala que é um Jedi, um Skywalker, sou igual o Luke Skywalker, querendo ajudar o povo cubano a se livrar de Fidel Castro. Tem a citação do Kevin Costner, o personagem do Wagner Moura, pra Ana de Armas. Ele fala, eles vão assistir o filme do Kevin Costner, e ele foi ficar falando pra ela na cama: não, eu sou o seu guarda-costas, eu vou te proteger. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, a Penélope Cruz tá no elenco. Eu acho que tem uma importância grande pro personagem dela. Ela sofre lá em Cuba, com fome. É colocado o tempo todo isso na história, que Cuba se ferrou por causa da União Soviética, não dá mais apoio, não dá mais dinheiro pra eles. Então a Penélope Cruz tá lá com a filha, tem uma burocracia ferrada pra ela conseguir sair. O filme coloca muito isso, o relacionamento dela com o René, o Edgar Ramírez, e vai isso até o final. O relacionamento do Wagner Moura com a Ana de Armas é um tanto mais superficial, e a Penélope Cruz mostra bastante emoção nessa história, com o marido dela preso. O cara ficou 12 anos na cadeia. Ó, já coloco que é o tipo de filme que começa com explicação de letrinha e termina com explicação de letrinha. E eu não gosto muito disso. Eu acho que o filme tem que ser conciso nas imagens e não precisar de letrinha para explicar no início e letrinha para explicar no final. São 2 horas de projeção e a montagem não é lá essas coisas. Mas eu gostei de Penélope Cruz. Ela coloca essa questão familiar. Ela tem uma outra filha. Ela fala pro marido: olha, eu vou esperar você sair da cadeia. Você pra mim é um herói, porque você tá defendendo a sua nação. Você tá defendendo a vida de Fidel Castro, pra ele não morrer, pra não mandar os atentados pra ele lá. E eu acho bonito essa relação dos dois nessa história. Gael Garcia Bernal aparece no filme. Eu achei ele velho, tá careca, mas eu gostei, eu gosto do ator, eu gosto quando ele aparece no filme. Ana de Armas tá bonita. Eu acho que o filme valorizou bastante ela. Ela aparece de lingerie, tem umas cenas dela toda bonitona. Esse filme tem censura 14 anos, mas eu sinceramente eu acho que deveria levar pra 16, pensando mais no plano político, na questão de drogas ali envolvida. Tem algumas cenas mais tórridas, não tem tiroteio, não é sangueira, mas eu levaria ele mais pra 16 anos. E a Ana de Armas tá gata.
ela tá bonita nessa história. E ela casa com o Wagner Moura, basicamente rende pra ele logo de cara. O Wagner Moura é o herói, ele atravessa de Cuba pros Estados Unidos a nado, chega lá, é galã, tem relógio Rolex, tem chip Cherokee, e do nada ele desiste, ele volta pra Cuba, não quer mais participar dessa missão WASP, e é contado no final do filme que ele até tem que vender o relógio Rolex. E tem uma cena de esculacho, assim, o final do personagem do Wagner Moura, ele tá na televisão, dando uma entrevista, o que você sente falta em Cuba? E pô, tem uma gostosa da Ana de Armas lá esperando, olhando na TV, meu marido, eu sinto falta do meu Jeep Cherokee. Pô, esculacho com a mulher, né, irmão? Ana de Armas aparece bonita, gostosa, mas o personagem dela acaba se apagando junto com o personagem do Wagner Moura. E o Wagner Moura é o Juan Pablo Roque, esse piloto que vai pra lá, mas depois se apaga na história. Como eu falei pra vocês, Penélope Cruz e Edgar Ramírez centralizam mais a questão familiar, fica bonito a relação deles. O Edgar Ramírez coloca a banca de herói nessa história, ele não quer ser traidor, ele não quer mexer com as drogas, ele quer realmente defender Cuba, defender Fidel Castro. E esse filme é do Dr. Oliveira Sayas, ele já tinha feito Personal Shopper, que é um filme legal. Aqui, ele até coloca uma história bem interessante. Ele tem um material bom que vem do livro do Fernando de Moraes, mas há um problema grande de montagem e 2 horas de projeção e a montagem fica confusa. É verdade. Mas se você observar bem essa história, a questão familiar, o personagem da Penélope Cruz, o Edgar Ramírez, a questão do sofrimento da Penélope Cruz lá em Cuba e defendendo o marido dela, e você entendendo todo esse pano de fundo, foi na época do governo Clinton, você conhecendo essa história, o filme até se torna interessante. Teve uma nota ruim lá fora, teve uma nota 4 no Rotten Tomatoes, teve uma nota 5 no IMDb, mas eu acho que é um filme que a galera vai gostar, principalmente pelo elenco e pelo desenvolvimento. Penélope Cruz, Edgar Ramírez, a aparição do Wagner Moura é aquela coisa meio galã, e o esculacho que ele dá na Ana de Armas é até engraçado nessa história. Eu gostei. Não é um filme muito bem montado, letrinha pra explicar no início, letrinha pra explicar no final, eu não gosto muito, mas eu acho que vocês vão achar legal. Querendo conversar comigo sobre filmes de pano político de Cuba, tentando matar Fidel Castro, tem um depoimento ali, live de Fidel Castro, e eles não conseguiram, a Rede Vespa defendendo ele, os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, Lexia, sempre falando de cinema e séries, conversa comigo no Instagram, conversa comigo no Facebook, conversa comigo no Twitter, sempre conversando sobre cinema e séries com vocês. Um beijão, tchau, tchau.